E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Toma assento, queridos. Baixa um pouquinho, só o baixar, está alto. Glória a Deus. Meus queridos, nós estamos diante de um texto que narra um grande desafio para um homem. Josué estava agora diante dele com um desafio de suceder aquele que é considerado um dos maiores líderes que já existiu, Moisés. O homem que falou face a face com Deus. O homem que, de certa forma, passou por experiências que nenhum outro passou. 40 dias em um monte. Por meio dele, Deus abriu o mar vermelho. Trouxe 10 pragas. Subjugou o poder da maior potência do mundo naquela época, o Egito. E agora Moisés tinha morrido, e diante de Josué estava este grande desafio. E Deus agora tinha incumbido Josué de completar a missão que tinha sido dada a Moisés. Conquistar a terra prometida. A geração que tinha murmurado já tinha morrido, e os novos filhos de Israel que nasceram no deserto estavam incumbidos desta missão, estavam certos de que o Senhor os daria essa terra, a terra prometida. Mas quando nós olhamos para o texto, a gente percebe que a promessa era muito grande. Diga comigo, a promessa era muito grande. Deus não tem coisas pequenas para nos dar. Eu vou repetir isso aqui. Deus não tem coisas pequenas para nos dar. Deus tem coisas grandes para nós. Porque Ele é um Deus grande. E você, ao olhar, ao ler essa passagem, você observa que a promessa era tão grande que Deus está agora criando dentro do coração de Josué entusiasmo. Não é motivação. Motivação é algo que vem de fora. Entusiasmo é enteós, é Deus dentro de você. O problema é que hoje muitas pessoas são motivadas, mas não são inspiradas. Quando você é motivado, toda hora você precisa de uma coisa para ver aquela motivação, e depois tem que ter outra, e depois tem que ter outra, e tem que ter outra. Mas quando Deus fala algo dentro de você, aquilo cria uma própria força dentro de você. Aquilo, a graça de Deus. E que força é essa? É a promessa.
A promessa de Deus tem a força de nos entusiasmar, de acordar e ver que Deus está ali continuamente conosco, reforçando, validando, aleluia, aquilo que Ele nos prometeu. E quando você observa esse texto, você vai ver que por 3 vezes, Deus chega para Josué e fala: esforça-te. Diga comigo, esforça-te. Mesmo Deus dizendo que já estava tudo garantido, mesmo Deus dizendo que já tinha dado a terra, mesmo Deus dizendo que os inimigos iriam cair por terra, era necessário que Josué tivesse o posicionamento de esforço. Porque a conquista, meu querido, exige o nosso esforço. A graça de Deus precisa operar em cima de algo. A graça de Deus precisa, aleluia, entrar em consonância com nossa força, com nosso esforço, com o nosso querer. Porque senão, a coisa não acontece. Não há uma manifestação. É interessante que Josué vai ouvir de Deus, e eu vou aqui fazer questão de repetir aqui as vezes que Deus fala para Josué. Observe bem, versículo 5, ele vai dizer assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Mas era necessário que ele se esforçasse. Era necessário se esforçar. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas estão buscando a lei do menor esforço. A coisa fácil. Aquilo que dá menos trabalho. Aquilo que dá menos problema. E essa filosofia estão produzindo homens e mulheres frágeis. Pessoas fracas. Pessoas que desistem na menor oposição. É a cultura do menor esforço. E dentro dessa cultura do menor esforço, o conforto, ele é mais celebrado do que o conhecimento, do que o crescimento. As pessoas, elas celebram muito mais o conforto do que o crescimento. Porque sabe que para todo crescimento existe um esforço, um sacrifício, uma dor a ser enfrentada. E nós estamos diante dessa cultura sendo estabelecida. As pessoas estão procurando sempre o caminho mais fácil, o menos esforço, e isso tem produzido pessoas, irmãos, medíocres, com resultados medíocres, pessoas que não avançam. Esta é a primeira geração na qual ela é menos inteligente do que a geração anterior. O que está acontecendo conosco? Aliada a isso, uma teologia de uma super graça. Uma graça em que Deus faz tudo e você não faz nada. Uma graça na qual se espera Deus agindo, fazendo tudo por você, porque Deus é isso, Deus é amor, Deus vai nos presentear, mas onde está o esforço? No afã de combater o legalismo, no afã de se combater essa teologia do legalismo, que tudo depende do homem, nasce uma outra teologia de uma graça barata, onde se anula o esforço do homem e Deus faz tudo. Mas não é isso que a Bíblia diz.
Diga comigo, Deus continua sendo o mesmo. Diga ontem, hoje e eternamente. Então esse mesmo Deus que falou para Josué: Josué, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Porque quando Josué se esforçasse, a graça de Deus se manifestaria na vida dele. Diga comigo, a graça de Deus se manifesta quando eu me esforço. Lucas capítulo 13, versículo 24. Jesus vai falar: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Diga comigo, esforçai-vos. Do que Jesus está falando? Observe que é o mesmo verbo, a mesma intenção de que Deus falou para Josué. É necessário um esforço, é necessário que haja um esforço, mas você começa a entender isso quando você lê Lucas 16. Quando ele vai dizer: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega comigo força para entrar nele. O que é que isso aqui? Voltando para aquela época, do que Jesus estava falando? Vou lhe explicar. Quando Jesus começou a pregar, os judeus, e quando eu falo judeus, eu falo principalmente os fariseus, os saduceus, os herodianos e todos os escribas, eles se auto-intitulavam os santarrões, aqueles que estavam próximos de Deus, aqueles que eram os verdadeiros servos de Deus. E isso fazia com que os publicanos, os ímpios, as prostitutas, os ladrões, com que eles nem imaginassem, nem pensassem que havia uma possibilidade deles se aproximarem de Deus. Aí chega Jesus, dizendo: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus chega abrindo, dizendo assim: qualquer um pode se chegar a Deus, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que aconteceu? Aquelas pessoas que estavam marginalizadas, isso você vai ver registrado nos evangelhos, começaram a seguir a Jesus, começaram a se esforçar, a deixar a prostituição, a parar de roubar, a parar de mentir. Eles estavam lá, eles estavam no fundo do poço. Então eles tiveram que fazer um esforço grande para largar tudo aquilo: o pecado, a vida miserável, a mentira, o engano, a violência, a prostituição, o adultério. Eles tiveram que se esforçar, ao ponto de Jesus dizer que eles estavam ultrapassando os escribas e fariseus e entrando no reino de Deus antes deles. Forte isso aqui. Jesus disse assim: vocês não estão percebendo. As prostitutas, os ladrões estão entrando na frente de vocês. Vocês estão ficando para trás. Como? Como esses caras, como essas pessoas que estavam vivendo com suas vidas imersas em pecado, agora estavam simplesmente adentrando no reino, porque eles se esforçaram. Quando eles viram Jesus
Quando eles olharam para o Deus encarnado, aleluia, eles perceberam que havia algo melhor, eles perceberam que havia algo eterno, eles perceberam, aleluia, que a vida deles não se resumia apenas 70, 80, 90, 100 anos nesta terra. Eles perceberam que as promessas de Deus eram eternas. O que eles fizeram? Se esforçaram, tomaram a força, e entraram e saíram. Sabe, porque é necessário um querer para você seguir a Deus. A gente precisa entender isso aqui. É necessário haver dentro de nós um querer, um desejo. Eu quero servir a Deus, porque você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar oposições, vai ter tentação, vai ter tanta oferta, vai ter tanta coisa, e se não tiver dentro de você esse querer, como Deus poderá te ajudar? Mas quando há esse esforço interno dentro de você, a graça de Deus invade a sua vida, e Ele te capacita a vencer aquilo que você não conseguiria vencer com as suas próprias forças. É isso que a gente precisa entender aqui. Nós precisamos tirar da nossa vida essa cultura do menor esforço. Porque tudo aquilo que vale a pena, irmãos, aleluia, exige esforço. Tudo aquilo que custa, tudo aquilo que vale a pena exige esforço. E hoje nós estamos sendo invadidos por uma cultura individualista, narcisística, uma cultura em que as pessoas não querem se esforçar pelo outro. E essa é a razão dos casamentos estarem sendo destruídos. Essa é a razão das famílias estarem sendo dizimadas. Essa é a razão, infelizmente, na qual aqui no Brasil você vai ver agora que há uma maioria, de famílias disfuncionais, filhos sem pai, mulheres solteiras. Por que isso? Porque as pessoas não querem se esforçar para manter um casamento, porque para ter um casamento abençoado você precisa de esforço, você precisa se esforçar. Ah, pastor, tem um casamento abençoado, eu nunca me esforcei para isso. Tem alguma coisa errada no seu casamento. Um casamento verdadeiro, um casamento, aleluia, abençoado, ele exige esforço, tem que ter renúncia, tem que ter muita coisa. Quem está me entendendo aqui? É necessário ter esforço, mas as pessoas não querem isso. E muitos que se casaram por causa da questão financeira do outro. E aí quando aquela pessoa, o cônjuge, perde aquela situação financeira, ou quando aquele outro melhora a situação financeira, o que é que acontece? Tchau. Eu quero é ser feliz. É isso que acontece. Por quê? Por causa do individualismo. A cultura individualista. E ele não entende que a família, aleluia, não existe bem maior do que a família aqui na terra. Não, irmão, não existe, não tem. Por quê, pastor? Porque, entenda, os filhos é a sua continuidade aqui. É a única forma de você continuar existindo aqui. Ah, você não está entendendo, isso aqui é muito profundo. Você pode ir, mas se você deixar, aleluia, dentro dos seus filhos, os seus princípios, os seus valores, você vai, mas os princípios, a sua identidade vai continuar na família, por meio dos filhos. Quer ser eterno? Quer ser perpétuo, eterno perpétuo aqui na terra? Quer que as pessoas nunca se esqueçam de você? Imprima valores nos seus filhos. Você vai embora, mas de vez em quando o seu neto, seu bisneto, mas meu avô, mas minha avó era mulher de Deus. Conte aí mais uma história aí, meu pai.
Meu avô, conte mais a história aí, meu pai, de minha avó. Como era aquela história? E isso vai sendo... Quem está me entendendo aqui? A sua memória, ela não vai morrer, porque houve um esforço em se manter uma família. Houve-se um preço para se manter um casamento. E nós precisamos entender que tudo aquilo que dá certo, irmãos, tudo aquilo que sabe, é impressionante como Deus, Ele deixou que as coisas, que o coletivo sempre sobrepujasse o individual. Porque você pode ter, sabe, o que for, você pode ter muito dinheiro, você pode ter isso, mas se você não tiver uma família, você vai embora, aquilo tudo acaba, aquilo do seu nome deixa de existir, irmão. Mas se você deixar um filho, se você deixar alguém, se você imprimir em uma igreja, aleluia, em um povo, aleluia, em uma sociedade, em um bairro, aleluia, seu nome vai continuar ali, porque você compartilhou o seu esforço. Você compartilhou o seu esforço para as pessoas. Então, nós precisamos nos livrar dessa cultura do menos esforço, do menor esforço. Eu me lembro do filme Rocky Balboa. Por que esse filme estourou? Por que Rocky fez tanto sucesso? Uma das maiores franquias que já tivemos, que depois ela gerou uma outra franquia, que gerou Creed. Eu nunca vi uma franquia depois gerar outra. A de Rock gerou. Por quê? Porque Rock, o arquétipo de Rock é a superação. É a figura da superação. Ele vence depois de estar todo acabado, destruído, olho todo inchado. Às vezes eu brinco assim, gente, não precisa também vencer como Rock, né? Aí o pessoal, não, pastor, por que eu vou? Eu disse assim, mas procure, ore a Deus, para Deus te dar um caminho melhor. Ah, mas a vitória é certa, eu sei, mas não precisa vencer como Rock, né? Todas as vezes, pelo amor de Deus, que ali é demais. Os dois olhos já, tudo, a boca torta, aquela coisa. Por quê? Mas foi por isso que ele fez sucesso. Porque Rock passava a mensagem o seguinte: não importa quão fraco você esteja, se você se esforçar, se você não desistir, aleluia, aleluia, você pode superar a si mesmo, e você pode superar os obstáculos, você pode vencer. Quando todos olharem para você e disserem que você não consegue, você pode sim. Se você disser para você que você pode. Então essa cultura da autossuperação, ela precisa ser cultivada em nosso meio. Essa cultura da resiliência, da persistência, da perseverança, da esperança, do esforço. É por isso, irmãos, que a opinião de alguém que superou uma adversidade tem 10 vezes mais peso do que uma pessoa comum opinando sobre aquilo. Por quê? Porque o exemplo, a palavra convence, o exemplo arrasta você. A pessoa diz assim: eu consegui, você também pode conseguir. Eu consegui, você também pode conseguir. Então Josué estava diante de um enorme desafio. E Deus estava dizendo para Josué: se esforce. Acorde todos os dias resoluto. Acorde todos os dias crendo na minha promessa. Acorde todos os dias crendo que eu já te dei a vitória. Se esforce, vá quando ninguém quiser ir, quando ninguém já esperar, continue, aleluia, porque a promessa vai te dar, aleluia, energia, vai te dar poder para você levantar e caminhar todos os dias da tua vida. Ninguém vai resistir a você se você estiver no caminho da promessa de Deus. Ninguém te resistirá.
Caminhe. Não pare. A cultura do esforço é uma cultura do reino de Deus. Paulo, no 2 Coríntios 12, 15, ele vai dizer assim: eu de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo estava dizendo assim: eu vou me esforçar. Se gastar, irmão, se esforçar. Embora seja o termo mais utilizado pelas igrejas hoje, eu não concordo com o termo voluntário, quando ele é utilizado para aqueles que servem na obra do Senhor. E para mim, cooperador ou servos, tem uma igreja que usa o termo servos, eu acho ele mais adequado, porque servir na obra exige esforço, renúncia. Você tem que deixar de fazer algo. Você tem que deixar de se aplicar em algo para se aplicar no reino. E Paulo está dizendo isso. Deus me entregou uma missão e eu vou me gastar, eu vou me esforçar para isso. Porque a recompensa, meu querido, vem dele. Quem está me entendendo aqui? Então esse termo voluntário ele dá a entender, porque ele foi importado, né, das instituições do terceiro setor que trabalhavam com ação social. Mas evangelho não é ação social. Evangelho é salvação, irmãos. Ação social é algo que contém dentro do evangelho, mas não define o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos o que Paulo está dizendo: eu vou me gastar, eu vou me esforçar, eu vou cumprir a minha missão, porque eu sei que há um galardão, eu sei que ela foi dada por Deus. Então, para você servir no reino, você precisa se esforçar. Não dá, porque se você não fizer isso, aí hoje dá, amanhã já não dá, pastor, eu não vou poder ir na semana que vem, eu não vou poder não sei o que lá. Aí o inimigo vai botar um bocado de coisa para você, é curso, é tanta coisa que vai surgir, é tanta oportunidade que se abre, tudo para você deixar de servir. Então o reino exige esforço. O esforço faz parte dessa cultura de Deus. Então, se Deus tem uma promessa, quem tem promessa de Deus aqui? Josué também tinha. Josué tinha uma promessa. Disse: você vai ser aquele que vai conquistar toda essa terra. Era uma promessa. Mas Deus disse assim: para você conseguir isso, você vai ter que se esforçar. Mas Deus não prometeu, pastor? Prometeu. Mas diga comigo: todas as promessas são condicionais. É se. E isso é tão sério, que você vai observar, eu acho que está escrito no final do livro de Josué, algo interessante. Surgiu agora, eu nem peguei esse versículo, mas vou só explicar, citar. Chega uma hora que Deus chega para Josué e diz assim: olha, é o seguinte, eu não posso destruir esses povos aí. Ele entrou, mas não conquistou a terra toda, conquistou parte da terra. Diga comigo: parte da terra. Aí Deus disse assim: olha o seguinte, eu não poderei te dar toda a terra agora, porque vocês ainda são pequenos. E se eu derrotasse os inimigos, a terra seria invadida por bestas feras. Então, por agora, eu vou deixar eles lá até vocês crescerem, ganharem o quê? Força. Se tornarem o quê? Fortes. E então eu darei o restante da promessa. Está escrito lá. Isso é muito sério. Porque enquanto a sua força está pequena,
Deus coloca inimigo lá para guardar o seu lugar. Só a irmã aqui deu aleluia. Ah, pastor, mas ele está guardando o lugar. Está limpando, não deixando, encerando, está preparando, tirando as casas de aranha. Tá? Porque se desocupasse, quando você chegar lá, ia ser só ruína. Era isso que Deus estava falando para Josué. Mas quando você tiver força, quando vocês crescerem, quando vocês tiverem força o suficiente para adentrar, para invadir, para conquistar, aí eu darei toda a terra. Diga comigo, é necessário esforço para conquistar a promessa de Deus. Tem que ter esforço. Ah, pastor, Deus me falou comigo que vai abrir a porta, que vai isso, que vai aquilo. Se prepare então. Vai estudar, vai se preparar, vai se fortalecer. Porque quando você entrar, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que ter força suficiente para encarar o desafio. Porque se não acontecer isso, você vai parar no meio do caminho. Então nós precisamos acordar. Porque essa cultura, irmãos, essa cultura do menor esforço está parando o crente. Os crentes estão deixando de orar. Os crentes estão deixando de jejuar. Os cristãos estão deixando de ler Bíblia. Estão deixando de buscar profundamente a Deus. Ah, Deus me deu a promessa, então vai acontecer, vai acontecer. Aí o tempo começa a passar. E aí vem as crises. Aí vem a ansiedade. Aí vem a agonia. Aí ele está vendo outros avançar, não sabendo o que o outro está fazendo, porque o Instagram não mostra. O Instagram não mostra o jejum do outro. O Instagram não mostra as horas de estudo do outro. Não mostra que ele deixou de participar de não sei quantas coisas, deixou de ir para a praia, deixou de ir para a festa, deixou disso. O Instagram só vai mostrar só o prêmio. Mas por trás do prêmio teve o esforço. Agora eu vou entrar em outra área. Aí vai você, pai, fica dando de mão beijada tudo para os seus filhos. O que é que você está colocando neles? Você está criando fracassados. É isso que você está criando. Fracassados. Quando eles fizerem 40 anos, eles ainda estarão na sua casa, esperando o dia da sua aposentadoria cair, para poder pegar o dinheiro e ir para o shopping. Ou você acha que isso já não está acontecendo? Nos Estados Unidos, um casal de idosos teve que entrar na justiça para o filho sair de dentro de casa. E o juiz deu ganho de causa e tirou o filho de dentro de casa. Os pais tiveram que entrar na justiça. O cara tinha 40 anos. Estava lá sugando tudo, comendo, fazia as compras, comia e tudo, bebê, e pronto. Aí a primeira coisa hoje que as pessoas pegam um iPhone e dá. Oh, irmão, você acabou. Ele vai dizer o seguinte: eu não preciso fazer nada. Meu pai vai me dar. Minha mãe vai me dar. E no dia que você faltar, ou você acha que você é eterno? Você tem que ensinar ao seu filho a cultura do esforço. Você tem que se esforçar. Lá em casa isso é padrão. Tem que se esforçar. Você não ganha, tem que se esforçar. Qual é o seu crédito aqui nisso? Ah, eu quero isso, tem que se esforçar. Teve agora um cientista que ele disse o seguinte, que um filho só pode ter celular depois que ele tiver dinheiro para comprar e manter. Eu não vou nem entrar nesse negócio de celular. Se entrar é mais 1 hora de pregação. Eu vou voltar para o esforço. Que o negócio está sério. Está sério. Quando eu vejo uma criancinha com o celular na mão, eu disse: ô Jesus. O celular já dela, não é do pai não, é o dela. 5 anos, já tem celular. Acabou. Ali vai se tornar um idiota, um imbecil. Vai ser mandado, escravo. Porque vai ser uma pessoa burra, sem inteligência nenhuma. Ele vai ser mandado, vai ser um escravo.
Porque a IA vai... Irmãos, os neurônios são músculos. Eles precisam ser exercitados. Aí imagine se você encontrar tudo pronto. As pessoas hoje estão com dificuldade de você falar uma frase e as pessoas entenderem a frase. Você tem que repetir 2, 3 vezes. Menino, faça isso, isso e isso. O quê? Menino, faça isso, isso e isso. Por quê? Porque os neurônios não estão se esforçando. Então você tem que entender que não há, diga comigo, não há crescimento sem esforço. Mas o que está em voga hoje é o conforto. É o conforto. Eu já ouvi isso há muitos anos atrás, quando eu estava na faculdade. Eu acho que foi um professor que falou, disse que na Bahia, eu acho que ele falou Bahia, foi Bahia. É um lugar em que as pessoas preferem ganhar, vou dar uma faixa aqui, R$2.000, certo? R$2.000, e ficar o dia todo de paletó e gravata, do que ganhar R$5.000 e a sua fada ser um macacão. Aqui é assim. Aqui é assim. Não. Ele passa e o cara olha e diz, rapaz, ali vai um... Tem nada ali, tudo é alugado, tudo está na prestação. É uma vida fake. Quem está me entendendo aqui? Por quê? Porque o outro exige um esforço. A coisa tem que se esforçar, e aí tem que ter o esforço. Mas a pessoa não, eu prefiro, certo? A aparência, a estética, não é? Então nós estamos diante disso. Eu encerro. Gálatas 4, 27. Diz assim: porque está escrito, alegra-te, quem? Estéril, que não dás a luz, esforça-te e tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Isso é algo muito forte, porque a pessoa é estéril, não tem marido, e ela quer ter filhos. O que é que vai romper isso? O que é que Paulo está dizendo aqui, redizendo, porque isso aí vem de um salmo, se não me engano. O que é que está dizendo? Onde é que a gente vai quebrar? Como nós vamos quebrar isso? Com esforço e com oração. Olha lá. Esforça-te e clama. Diga comigo, não é só com oração. Diga comigo, não é só com esforço. Você está entendendo que para a coisa acontecer na sua vida, o espiritual tem que se encontrar com o natural? O poder tem que se encontrar com a força humana. A promessa tem que se encontrar com a sua disposição. Mas o que é que acontece hoje? Os legalistas dizem assim: não, você tem que se esforçar, pague seu preço, e se você vacilar, você não vai ter nada. Aí vem os da cultura da graça barata. Não, meu irmão, fique tranquilo, Deus já garantiu tudo. Não, que é isso? Poxa, é a promessa, Deus prometeu. Quem tem promessa de Deus, não, vai falar isso para Moisés. Que ele vai te dar vai te dar um cascudo. Porque Moisés não tinha promessa, morreu, teve que botar outro no lugar. Diga comigo, Josué só existe porque quem teve promessa, quem tinha a promessa, morreu. Aí pergunte aí, quem é que você quer ser, Moisés ou Josué?
Vocês entendem isso aqui, irmão? Então, mas o que é a Bíblia? O que é a cultura do reino? O que é a teologia bíblica está dizendo? Que é necessário haver um encontro. Diga comigo, do céu com a terra. A promessa, a graça com o esforço humano, com a sua disposição, com o seu entusiasmo, com a sua resiliência. E quando isso acontece, o milagre acontece, a vitória chega, você vai herdar a promessa. Quem está entendendo aqui? Aleluia, Deus vai te dar tudo aquilo que Ele te prometeu. Ele vai te dar. Mas vá dormir, fique dormindo, fique na internet até 4 horas da manhã e acorde meio-dia. Fica aí esperando a promessa. Vá. Deus disse assim 3 vezes: esforça-te, esforça-te, esforça-te. Toda hora mais, esforça-te, viu? E Deus está dando as promessas. No rio tal, até o rio tal, Josué. É grande. Aí Deus está vendo os olhos de Josué, tudo grandão assim. Aí Deus, esforça-te. Não, e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí Deus, esforça-te. Quem está me entendendo isso aqui? Você tem que se despertar para isso. Porque às vezes, irmãos, pela nossa falta de esforço, quantos já perderam bênçãos de Deus por conta disso? A coisa chegou e ele não estava pronto. Ele não estava preparado. Eu já vi isso acontecer na vida de algumas pessoas. A oportunidade chegar e a pessoa não estava pronta. E perder. Eu estou falando de oportunidades que mudariam a vida dele e de toda a família. Por quê? Porque quando ele viu o esforço que ele tinha que fazer, ele desistiu. E depois se arrependeu de não ter feito o esforço. É uma faculdade que tinha que concluir. A gente estava até falando sobre isso hoje no curso dos casais, que já está terminando, glória a Deus. Hoje a aula foi meio punk, né? Mas estamos concluindo. Tem uns sobreviventes aí, né? O curso dos casais são sobreviventes, né? Que fica. Então eu estava falando sobre isso, que a gente... Você já viu que Satanás sempre vai fazer de tudo para você não concluir os ciclos. Você entra num curso e não termina. Entra numa faculdade e não termina. Começa a fazer, não conclui. É terrível. Você tem que chegar lá, irmão. Diga para o irmão assim: você tem que chegar lá. Conclua. Eu me lembro que quando eu fiz a minha primeira graduação, um MBA, eu tinha saído da empresa. Eu estava desempregado. Irmãos, eu enfrentei demônios para poder concluir o MBA. Foi. Eu me lembro que bateu aquele desânimo dentro de mim. Sabe? Eu já tinha concluído todas as matérias. Detalhe, eu tinha interrompido por 6 meses ele, por conta de um outro concurso que eu ia fazer. Depois eu retornei. E eu estava já no TCC. E aquilo me tomou. Irmãos, eu saía do computador e ia para o joelho. Guerrear. Orar. Clamar para concluir o MBA. E Deus me deu vitória. Quando eu fui lá na faculdade, na Unifax, pegar aquele certificado, eu olhei assim: toma, Satanás, aí ó, na cara. Tome aí, na sua cara. Eu sou servo de Deus. Eu sou filho, eu tenho promessa. Quem está me entendendo aqui? Foi uma luta. Uma luta. Porque assim o inimigo, ele quer que você saia, que você não termine, que você não conclua as coisas, que você não feche ciclos. Então você tem que tomar cuidado.
Josué tinha uma missão, diga comigo, ele tinha uma missão: levar o povo para conquistar a terra. E ele não podia desistir. Ele tinha que se esforçar. Ele tinha uma grande responsabilidade que iria impactar não só ele, não apenas a sua casa, mas toda uma nação. Você tem responsabilidades, irmãos. A gente tem que Você que é casado, você que tem filhos, você tem uma responsabilidade enorme. Porque o seu posicionamento vai inspirar positivamente ou negativamente seus filhos. E se você inculcar nele, como é que eu consigo transferir essa cultura de esforço? Diga comigo, com a superação. Quando você vence, quando você conclui ciclos, seu filho olha e diz assim: pô, meu pai, pô, minha mãe, velho, foi até o fim mesmo, velho. Isso fala com ele muito mais do que qualquer palavra, muito mais do que conversa que você senta para ele para conversar, muito mais do que isso. Isso vale, ele carrega isso a vida toda. Porque num dia que ele estiver na mesma situação, ele vai dizer assim: meu pai não desistiu, então eu também não vou desistir não. Eu sou filho dele, então eu vou encarar. Quem está me entendendo aqui? Eu estou falando porque a vida de meu pai falava muito comigo. Meu pai tinha uma história de superação muito grande. Foi abandonado pelo pai, teve que ser criado pela tia, né? E aí o pai que ele criou deixou para ele uma herança bem pequena, e ele pegou aquilo ali e multiplicou a herança para nós. Então, se meu pai não tinha a herança, meu pai era, ele quando nos deixou, eu acho que ele multiplicou por umas 50 vezes o que ele tinha, ou mais. Mas era uma pessoa que era incansável, todos os dias. Eu nunca vi ele reclamar e dizer que estava cansado, que estava nada. Ele só mandava uma coisa: vai estudar, não quero que ninguém tenha a mesma vida que eu tenho. Vai estudar. E é incansável. Então aquilo, irmãos, acende você. Então se nós que somos vocês são os adultos aqui, falo para os adultos, nós não desenvolvermos essa cultura do esforço, essa cultura da superação, da resiliência, nós estaremos criando filhos fracassados, filhos frágeis, filhos que vão se vender por qualquer coisa, filhos que vão estar dependendo do esforço do outro. E quem depende do esforço do outro é escravo. Quem está me entendendo aqui? É escravo. Então não quer dizer que eu não tenho que ajudar o meu filho, pastor. Claro, dentro de um limite. Eu não sou contra. Você tem dinheiro para comprar uma casa e dar ele? Dê a casa. Agora quem vai colocar os móveis? Quem vai ter que sustentar a casa? Quem vai pagar a conta da água, da luz? Quem está me entendendo isso aqui? É diferente. Ele tem que ter um grau de responsabilidade na vida. É interessante que lá em casa tinha muitos filhos, né? São 9, 2 moravam fora, 7 ficaram. E minha irmã, que morava fora, mas minha mãe era como se fosse a sargenta da casa, né? Ela assiste minha pregação, vai dar risada. Então, todo fim de semana que ela chegava lá, ela colocava as tarefas de todo mundo e pregava na porta da cozinha. E aí o guri chegava lá, olhava e disse: ih, rapaz. Aí Nilson e mais Almerindo, que os menores, né? Capinar tal coisa, lavar a cozinha. Então toda semana já estava lá a escala, meu irmão. Não tinha jeito. Eu cresci com esse negócio. Eu cresci com responsabilidade. Eu cresci sabendo que toda semana eu tinha algo para fazer. Diga comigo, ordem. A gente tem que ensinar os filhos a ter ordem, porque a ordem, aleluia, a ordem faz o homem. Meu irmão, tem que ser assim. A Bíblia diz que é com ordem e com decência. Quem está me entendendo aqui? É com ordem. Então, essa cultura, ela precisa ser resgatada dentro das nossas famílias. Do esforço.
Aí eu falava para Caleb, o Caleb gosta de ficar olhando carros caros. Lamborghini, Aston Martin. Eu disse, minha filha, você vai ter que estudar muito, viu? Esse estudozinho aí que você está fazendo, essas notinhas aí, isso aí não vai te levar para lugar nenhum, não. E não pense que eu vou comprar esse carro para você, não, que nem para mim eu tenho um dinheiro para comprar. Você que vai comprar seu carro. Quem está me entendendo aqui? Aí se eu falasse, não, meu filho, olha, se preocupe aí, quando as coisas melhorarem, a gente vai ver aí ele vai crescer dizendo assim, olha, meu pai vai me dar um carro. Mas se você já disser isso para ele, o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, meu irmão, eu vou ter que ralar, viu? Então é melhor começar logo. Vou começar agora. Meu pai me assustava até 18 anos, todo ano ele chegava na família e falava, olha, quando vocês fizerem 18 anos, eu não tenho mais nada com vocês. Só vou dar comida e moradia. Desde os 10 anos de idade eu ouvia isso de meu pai. E eu ficava, meu Deus, eu tenho que arranjar um emprego com 18 anos. Creia, eu faço aniversário em fevereiro, em março, quando eu fiz 18 anos, em março eu comecei a trabalhar. Deus abriu uma porta. Creia num negócio desse. Mas você acha que isso fez mal para mim? Irmão, isso fez bem demais. Todos os meus irmãos hoje têm casa própria. Você sabe o que é isso? Isso é uma bênção, meu irmão. Por quê? Porque eles já sabiam que eles tinham que, o quê? Se esforçar. É a cultura, diga comigo, o crescimento é fruto da cultura do esforço. Você quer crescer? Você vai ter que se esforçar. E a graça de Deus virá sobre a tua vida. Quando Deus observar o teu esforço, quando Deus ouvir você se esforçando, Ele vai derramar a graça. E esse esforço que faria você caminhar, aleluia, 1 quilômetro, com a graça você vai caminhar 10. Quem está me entendendo aqui? Diga comigo 0. Não, 0 não, diga comigo. 0 vezes 1 é igual a 0. Diga comigo, 0 vezes 1 milhão é igual a 0. Agora diga assim, 1 vezes 1 milhão é igual a 1 milhão. 1 milhão é a graça. Mas você tem que colocar o 1. Você tem que se esforçar. Porque se você não tiver esforço, não adianta a graça. A graça, ela não vai operar. E eu encerro. É por isso que Salomão ele vai falar sobre o homem diligente. Eu encerro aqui. O homem diligente. Você vai ver Salomão, ele vai repetindo isso ao longo de Provérbios o tempo todo. Sobre o diligente. E ele diz que Deus põe o diligente entre os poderosos, entre os ricos. E o que é ser diligente? Ser diligente é ser esforçado de forma inteligente. É saber o que quer, é usar as ferramentas certas, é ser prudente. Isso é ser diligente. É um esforçado inteligente, sábio, que imprime força onde tem que ser impressa a força. Então assim, é necessário que você entenda isso aqui. E aí o que foi que aconteceu com Josué? E eu encerro. Ele foi. E quando num dia que Josué estava mais temendo, foi o dia que ele tinha que invadir Jericó. Deus se apresenta para ele como um capitão, um anjo. O anjo do Senhor se apresenta não vestido de branco, mas vestido de farda de guerra. Porque o que foi que ele foi dizer? A guerra já está ganha. Eu já venci por você. Você vai lá só poder mostrar os seus frutos, mas eu já fui lá e já venci a guerra. Mas Deus venceu a guerra onde? No mundo espiritual.
os demônios que sustentavam aquele império, os espíritos que eram invocados por aquelas pessoas, já estavam todos subjugados. E o poder de Deus estava agora sobre Josué, para entrar e conquistar aquela terra. O que eles fizeram? Circularam o muro 7 vezes. E na 8ª vez eles gritaram. As muralhas, que eram largas, enormes, cabiam carros e carros, simplesmente ruíram. E Deus deu uma grande vitória para Josué. Fique de pé nesta manhã. A graça de Deus está disponível sobre a sua vida. E você precisa dar esse último gás nesse ano aí. Vai ter que acelerar. Você que já estava desacelerando, Deus está mandando te dizer, está na hora de dar o último gás. Está na hora de se esforçar. Você que já estava desistindo, Deus está dizendo para você, está na hora de você levantar. Amanhã é um dia de vitória para você. Amanhã vai ser a melhor segunda-feira deste ano na sua vida. Quem está me entendendo aqui? Aplauda Jesus. Porque você vai acordar com essa palavra dentro de você. E você não vai olhar para a dificuldade, você não vai olhar para as resistências, você vai entender que Deus é contigo. Você vai olhar para Josué e você vai dizer, é assim como Deus foi com Josué, Ele será comigo. Ele será comigo. E Deus está te dizendo, é a hora do último gás do ano. Tem gente aqui que já estava desacelerando, e Deus diz assim, esqueça isso aí. Eu vou orar aqui, Deus vai te dar uma graça. Quem está me entendendo? Já viu quando você pega aquela e diz assim, rapaz, agora eu vou, né? Quando você está fazendo exercício na academia, né? Que é a última série e você já está. E aí você, não vou, eu vou pegar. E aí vai. Também ali, depois dali já era, não faz mais nada. Mas é o último gás. Quem quer receber essa graça aqui? Tem coisas que você já estava parando. Deus está falando aqui, ó. E Deus diz assim, não é para parar não. Você vai acelerar agora. Você vai acelerar. Tem coisas que você diz, não, já falta 10 mil. Ano que vem eu vejo isso aí. Deus diz assim, você vai ver hoje. Você vai ver agora. É o último gás, é o esforço. É a cultura do esforço. Aleluia, ela está dentro de você agora. Aleluia, é a cultura do esforço. E Deus está dizendo assim, está na hora de você se esforçar. Como nunca se esforçou, mas tem pouco tempo. É nesse pouco tempo que a graça vai se manifestar na sua vida. É nesse pouco tempo, aleluia, que a graça vai, aleluia, aparecer, aleluia. E aquilo que você não fez em 9 meses, Deus vai fazer em 3. Quem toma posse disso aqui? Esforça-te. Esforça-te. É impressionante como o Espírito está falando aqui. Deus está dizendo assim, tem muita gente aqui que já está desacelerando. Vou repetir isso a 3ª vez. Tem pessoas aqui que estão desacelerando. E Deus diz assim, pode parar com isso. Amanhã você vai acordar com um novo gás. Eu não sei o que é que você já estava desistindo. Não, ano que vem a gente vai ver isso. E Deus está dizendo assim, pare. Você vai voltar amanhã. Você vai acordar amanhã com um gás. Deus vai te dar direcionamentos. Deus vai te dar graça. Quem está me entendendo? Quem recebe essa palavra aqui? Ai, alamaia, eu quero orar por você. Levante a tua mão.